Olá, meus jovens. Tudo bem com vocês? Estão lembrando de tomar água, né? Nesse tempo seco, quente que já está ficando aqui na nossa querida Brasília. Bom, esse vídeo aqui é para tratar dos outros modelos de distribuição, certo? Que é o que a gente vai comentar no nosso curso. São esses três aqui: o hipergeométrico, o geométrico e o de Poisson, certo? Se lê assim, se escreve assim, né? Poisson, mas se fala Poisson. Beleza? Então iremos nós, olha, o modelo hipergeométrico, né? Que é o primeiro. Então tem um exemplinho aqui, ó. Suponha que um lote com 20 peças existam 5 defeituosas, certo? A gente escolhe ao acaso, nesse lote, 4 peças. Qual é a probabilidade de se escolher 2 peças defeituosas nessa amostra? Tá? Então, quando a gente lê assim, dá a impressão que as coisas vão se distribuir de uma forma binomial. É mais ou menos. O hipergeométrico ele é bem parecido com o binomial, certo? Mas a diferença é o quê? Que quando a gente vai montar essa amostra, a gente retira os itens e não tem a repetição. O binomial tem a característica de ficar repetindo a mesma coisa, né? Um experimento do tipo sucesso e fracasso. O hipergeométrico, quando você faz a extração de um elemento, o próximo muda a probabilidade. Então, ele tem uma característica que é parecida, mas não é igual. Vamos tentar ver como é que a gente construiria, né? O modelo hipergeométrico, ou seja, o modelo de tirar amostras, fazer uma probabilidade quando você retira as coisas sem reposição. Então vamos prestar atenção nos parâmetros, né? Daquele exemplo a gente tem um total de peças, a gente tem 20 peças. Os sucessos que eu chamei aqui seria n igual a 5, seria as peças defeituosas, a gente tem 5 defeituosas lá dentro. E a gente vai fazer uma amostra de tamanho 4, né? E aí a minha variável vai ser a quantidade de efeitos ou de defeitos na amostra, ou seja, quantos sucessos eu vou ter na amostra, certo? Então o que a gente faz? A gente conta a quantidade de subconjuntos de tamanho 4 que tem 2 defeituosas e 2 sem defeito, certo? E aí como é que a gente vai montar estes subconjuntos, né? Então, a probabilidade de x ser igual a 2, ou seja, de ter 2 defeitos, vai ser das amostras, né? Quantas dessas amostras de tamanho 4 tem 2 defeituosas e 2 sem defeito, dividido pelo total de amostras possíveis de se construir. Então, quando eu falo de amostras possíveis, são todos os subconjuntos de tamanho 4 que a gente tem 20 peças e a gente vai pegar dessas 20, 4, né, para formar o subconjunto. Então, a gente já poderia pensar que o denominador aqui ia ser, né, o total de amostras possíveis. Seria 20 combinadas 4 a 4, certo? E agora a gente tem que pensar no que a gente quer. Os conjuntos que a gente quer tem que ter, né, 2 com defeito e 2 sem defeito, né? Então, um exemplo, né? A gente tem que ter 2 que sejam com defeito, 2 peças com defeito, vou botar assim, defeito, defeito, e tem que ser 2 peças sem defeito, né? Vou chamar aqui de F de fracassadas, tá bom? Aí o que acontece? Isso daqui é um resultado particular, né? Elas podem ficar se alternando aí. Esse aqui funciona, né? Se a gente botar assim, A com defeito e outra F, uma com defeito e outra com F, né? Também funciona. Então a gente tem que dar um jeito de contar esse troço, certo? E aí aqui a gente vai pensar no seguinte, tá? Quantas defeituosas a gente tem? Que seria o nosso sucesso, né? A gente tem 5 defeituosas, certo?
Dessas 5 defeituosas, quantas tem que estar aqui dentro desse subconjunto? 2, né? Então, se eu botar para cá assim, ó, dessas defeituosas que é 5, eu tenho que ter 2 lá dentro, né? E como é que eu vou fazer para contar a parte que tem os defeitos, né? Se eu tenho 5 defeituosas que são meu sucesso, me sobram 15, né? E aí, das outras 15, para formar a amostra que eu tenho que ter 2 também, certo? Então eu vou ter que ter das 15 fracassadas, eu tenho que escolher 2, e das 15 ou das 5 que são defeituosas, eu tenho que escolher 2 também, dividido pelo total de peças que a gente tem, que é, ou de amostras que a gente tem, que é 20 sobre 4, certo? Isso tudo está escrito bem aqui, ó. Maravilha, né? Então, aqui, ó, no denominador, né, é o total de amostras possíveis. Total de amostras. Viu que minha letra tá muito mais bonita, né, cara? E elegante? Pois é, troquei a tal da mesa digitalizadora aqui. Agora tá muito melhor, né? Então, embaixo no denominador a gente tem o total de amostras, vou botar assim, possíveis, né, ainda. Tá bom? Aqui, esse carinha aqui, né, é a quantidade de combinações que tem que ter, né, o sucesso que a gente quer, certo? E aqui é a quantidade de peças que tem que ter lá, que é o fracasso, né, para montar a amostra de tamanho 4. Observe o seguinte, né, olha só, a probabilidade de ter 2 defeituosas, né, é das 5 defeituosas eu escolher 2, e aí, como eu tenho 5 sucessos, tem que fazer o total menos essas 5, que aí vai juntar as do fracasso. E aqui é o tamanho da amostra, né? Menos as 2 que você escolheu ali. Certo? Então, aqui a gente consegue ter uma ideia de como que ficaria, né, a estrutura para a gente montar a probabilidade. E isso daqui parece muito com um determinado exercício que talvez vocês tenham que fazer ou não. Em uma semana para frente ou para trás. Depende de quando você vai assistir esse vídeo, né? Mas parece muito aí com um determinado exercício que vale pontos. Não sei qual não, mas enfim, né? Então aqui, ó, tem um resumo para você ver que realmente são bem parecidas. Se você vai fazer um lote com N itens e dentro desse troço você tem lá R defeituosos e N-R bons, para você contar o número de defeituosos numa amostra com N itens, esse N aqui é diferente desse, ó. Se você vai repor, ou seja, cada vez que você constrói uma amostra, você pega 4 elementos, por exemplo. Antes de fazer a próxima, você devolve esses 4 elementos, né? Então você tem uma distribuição binomial. Se você faz essas amostras sem reposição, aí você entra no modelo hipergeométrico, certo? Que é o que a gente fez ali. Você pega dessa amostra, você tira lá os 4 elementos e não devolve para calcular a probabilidade. Quando você devolve, aí volta para o modelo binomial, que só tem um coeficiente binomial, né, para calcular, certo? Porque não altera a probabilidade. Essa é a vantagem de ter um coeficiente binomial só. Em termos de definição, o modelo hipergeométrico é esse trambolho aí. Se a gente tem uma população, né, de tamanho n, vou até botar aqui as cores diferentes, né? Se você tem uma população de tamanho n e dessa n você tem nzinho, né, indivíduos com uma característica pretendida, ou seja, esses carinhas aqui seriam o seu sucesso. Opa, faz de conta que ele é um S. Se você vai fazer sem reposição uma amostra de tamanho A, né, que seria, vou botar aqui, ó, essa amostra aqui desse tamanho, então a probabilidade de você ter
K indivíduos com essa característica na amostra, vai ser o quê? A quantidade de indivíduos que tem a característica, né, tomados do tamanho que você quer, você vai montar o subconjunto lá dentro, tem que ter esses caras, vezes, né, o que sobra. Se você tem N sucessos lá, tem que fazer esse N ao menos o outro, né? Que aqui é os caras que tem a característica. E se você vai exigir que tenha K lá dentro, né, tem que subtrair do tamanho da amostra esses Ks, porque eles já estão contados ali. Tudo isso dividido pela quantidade de amostras possíveis que você consegue fazer. Certo? Então isso aí é o modelo que a gente chama de hipergeométrico. Tá bom? Então vamos lá. Outro modelo aí que é agora o modelo geométrico. Não precisa lembrar dos nomes, professor, tudo, os nomes, tudo. Não precisa lembrar dos nomes, só precisa lembrar o que ele faz. Certo? Não sei, eu não me lembro de ter visto nas provas do ENAD, por exemplo, eles cobrarem assim, se eu tenho uma distribuição com modelo geométrico. Não, às vezes dá para você, lendo o exercício, saber qual é a distribuição do negócio. Por exemplo, toda vez que você ver, né, agora, essa situação, você já vai lembrar do modelo geométrico. Então você vai fazer o seguinte, você vai repetir o troço N vezes, de forma independente, do tipo sucesso e fracasso, né? O sucesso com probabilidade P e o fracasso com probabilidade complementar, né? Com menos P. Olha só qual é a diferença do geométrico. O geométrico ele vai contar, ó, x é o número de repetições até o primeiro, certo? Então, se você quer contar quantas vezes eu tenho que repetir o experimento até ter o primeiro sucesso, é um modelo geométrico. Tá bom? E aí, por exemplo, você quer jogar uma moeda. Aí você vai contar qual é a probabilidade de ter cara, né? Aí você vai pensar quantas vezes eu tenho que jogar essa moeda até obter a primeira cara. Qual é a probabilidade de eu fazer isso uma vez? Qual é a probabilidade dela estar na segunda? Qual é a probabilidade a partir do terceiro lançamento? E por aí vai. Certo? Então, olha só, vamos pensar aqui. Ó. X igual a 1 corresponde ao evento que eu botei aqui, A1, que é o sucesso, no primeiro lançamento. E a probabilidade de X ser igual a 1 é a probabilidade de ter o sucesso, que é P. Você vai lançar uma vez, né? O evento x igual a 2 vai ser fracasso na primeira e sucesso na segunda. Então vai ser o evento A2 que eu chamei aqui. Ó. O x igual a 2 corresponde a esse evento. Fracasso no primeiro e sucesso no segundo. E a probabilidade de x ser igual a 2 vai ser o quê? A probabilidade dessa interseção. Aí vem a maravilha, né? Como é independente, ó, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades, né? Seria a probabilidade do F vezes a probabilidade do S. A probabilidade do F é essa aqui, a probabilidade do sucesso é P, né? Certo? Então fica 1 menos P vezes P. X igual a 3 corresponde ao fracasso na primeira e na segunda e sucesso na terceira. Então, vai ser esse evento aqui, ó. Daí você consegue montar a probabilidade dessa forma e, como são independentes, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Então vai ficar, né, probabilidade fracasso vezes probabilidade fracasso vezes a probabilidade do sucesso, que é esse trambolho aqui embaixo, certo? Então vai ficar 1 menos P ao quadrado vezes P, e isso é o que a gente chama de modelo geométrico. Quantas vezes você vai... Opa, a cadeira tá balançando aqui, cara. Quantas vezes você vai repetir o experimento até obter o primeiro sucesso? Qual é a probabilidade de você obter o primeiro sucesso nesta repetição aqui em específico? E tudo para trás tem que dar errado. Como tudo para trás tem que dar errado,
né, vai aparecer a probabilidade dos complementares, né, todas as vezes para trás, menos uma, porque a próxima vai ser o sucesso. Beleza? Tranquilão? Então esse é o modelo geométrico. Não vou fazer exercício porque aqui vai ficar grande demais. Por último, a gente vai ter o modelo de Poisson, certo? Vamos pensar aí, o que vai ser esse modelo de Poisson? É baseado no binomial ainda. A característica é o seguinte: se o n lá do binomial é muito grande, fica complicado, cara, para você calcular com coeficiente binomial, certo? Se você vai fazer tipo, vou jogar uma moeda 100 vezes e quero saber qual é a probabilidade de eu obter 50 caras, né? Aí, rapaz, vai ser 100 tomado 50, né? Com 1 meio elevado a 50 e 1 meio elevado a 50. Isso aqui, para calcular, esse trambolho aqui, ó, esse aqui não é de Deus não, cara. Vai ficar, ó, 100 fatorial sobre 50 fatorial dividido para 50 fatorial. Tá, vai cancelar pela metade? Vai, né, cara? Vai cancelar um dos fatoriais, mas para calcular isso aqui ainda vai ficar lá 99 vezes 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97 vezes 96 até 51 dividido para 50 fatorial ainda. Né? Não dá para simplificar muito, certo? Não vou nem escrever não, porque eu não quero me atrever a isso não. Né? Vou botar aqui, meu Deus, isso é grande demais. Grande demais. Não, dá uma coisa ruim, né, cara? A tinta vermelha no fundo verde, Deus me livre. Ave Maria. Então tá bom, vamos voltar aqui, ó, pro nosso querido modelo de Poisson. Então, se o n é muito grande, fica ruim. O valor do p é pequeno, ou seja, ele tende a zero, certo? O produto n vezes p tem que ser pelo menos ali menor que 10. Aí dá para você fazer tranquilo. Se acontece isso aqui tudo, é possível mostrar o seguinte: o modelo binomial, isso aqui seria o binomial, ele no limite, quando acontece isso daqui, ele vai se aproximar dessa bagunça aqui. Dá para você calcular que é e elevado a menos np, que multiplica np elevado a k dividido para k fatorial. É possível mostrar isso daqui, tá? Não, a gente não vai demonstrar isso agora não, mas a gente vai exercer a nossa fé, né? Matemática é fé. É você acreditar naquilo que você não compreende ainda, mas que você acredita que é possível compreender um dia. Então, é possível mostrar que o modelo binomial, quando o n aumenta muito e o p tende a zero, converge para esse negócio. Certo? E aí a gente chama esse np de lambda, certo? Vira esse lambda aqui, essa letra grega bonita. Isso daqui depois, no outro vídeo sobre o conteúdo, que eu vou fazer mais alguns de exercícios, no outro vídeo a gente consegue ver que isso daqui, esse n vezes p, é o valor médio da distribuição binomial. Então esse lambda aqui é o valor médio da distribuição de Poisson. No final das contas, esse trambolho aqui que é o jeito de calcular a distribuição de Poisson. Certo? Isso aqui seria a probabilidade de x ser igual a k no modelo de Poisson, tá? Tá aqui, ó. Portanto, o modelo é o limite de uma distribuição binomial quando n tende ao infinito e o p tende a zero, certo? Então você vai dizer que uma variável aleatória ela segue o modelo de Poisson quando x mede o número de cacofonia. X mede o número de sucessos em um intervalo de tempo. Certo? Em um intervalo de tempo específico. E ele tem as probabilidades determinadas por isso. Ó. X igual a k é igual a e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. Onde lambda representa o número médio de sucessos
no intervalo de tempo, né? Esses caras aqui são o mesmo. Eita, a mão aqui agora está indo certo. Então, para um determinado intervalo de tempo, se você tem que o lambda, você vai ter o número médio de sucessos neste intervalo de tempo, a gente consegue calcular a distribuição de Poisson com essa fórmula aqui. E ela é o limite de um binomial quando o n tende ao infinito e a probabilidade de cada sucesso é pequenininha, certo? Que é esse troço aqui. Beleza? Então eu vou parar esse vídeo agora por aqui, porque já está um pouco grande demais, né? Deixa eu ver aqui, ó, tem 20 minutos. E aí eu vou fazer outros com resolução de exercícios para a gente se divertir com estes modelos, certo? Então aproveita agora esse vídeo e já volta logo lá para aquela questão que está no NEAD para fazer com o modelo que está citado neste mesmo vídeo, certo? Um abraço e até a próxima.